O Simprocultura nasce com o propósito de se construir coletivamente, a partir de muitas vozes, como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas muitas formas de expressão artística, nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias. A iniciativa abraça a utopia que quer se fazer concreta. Com uma programação periódica, o Simprocultura integra-se ao amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso do arbítrio, do obscurantismo, das violências, da ideologia racista, do machismo e da LGBTfobia. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma pressupostos que caracterizam sua história: o compromisso com o debate público e a parceria com os movimentos que lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Olá, meus caros, olá, minhas caras, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desta série que nós estamos produzindo para o Simpro SP Cultura, que é este espaço cultural do Sindicato de Professores de São Paulo, que visa justamente a trazer até vocês um pouco de arte, um pouco de cultura, sempre de maneira democrática e inclusiva, né? Então, nesta série de conversas dedicada ao mês do trabalhador, que é o mês de maio, nós estamos produzindo este evento que se chama A Arte de Viver da Arte, trazendo profissionais das mais diversas manifestações artísticas para explorarmos o campo de atuação deste profissional, desta profissional, de maneira que nós possamos compreender como é o trabalho com artes e como essas pessoas se relacionam com o universo da arte enquanto trabalho, né? Enquanto produção e trabalho acima de tudo. A conversa de hoje, como sempre, também está sendo acompanhada pela nossa queridíssima Adriana, que está fazendo a tradução para Libras, e nós vamos conversar aqui a respeito do que é o trabalho com artes plásticas, artes visuais. E para tanto, para a gente poder levar essa conversa de uma maneira bem legal, que vai contar até com visita a ateliê aí, ainda que virtual, mas uma visita ao ateliê, eu tenho imensa satisfação em anunciar o nosso convidado, que é o Vander Tchê. Obrigado, Vander, acima de tudo, pelo aceite, por estar aqui conosco do Simpro SP, nesta programação dedicada aos trabalhadores da arte, aos operários da arte, como você o é. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Primeiramente, queria agradecer ao Doni e também à Adriana e a todos do Simpro SP e também do Simpro Cultura pela idealização e realização desse projeto de extrema importância, né? Não somente pelo momento em que estamos vivendo, mas sim também uma forma da valorização, né? Do artista, dos artistas, em seus diversos segmentos, em suas diversas linguagens. Então, eu estou muito feliz e fico muito agradecido também pelo convite e por fazer aqui parte dessa programação e estar compartilhando um pouco aí da minha experiência como artista visual e como artista plástico. Então, muito obrigado. Joia, nós que agradecemos sempre. Para começar essa nossa conversa aqui, com certeza vai ser muito bacana, eu já vou logo lançar uma questão para você, para a gente poder compreender aí a sua formação nas artes plásticas, nas artes visuais, né? E como entusiasta dos estudos das artes plásticas, da história da arte, da estética, né? Que é o meu campo de estudos e tal, a gente
sabe que dentre as artes, as manifestações artísticas, e nós já tivemos aqui pessoas para conversar com a gente sobre literatura, sobre música, né, sobre teatro, e as artes visuais têm sempre essa aura de ser algo que pertence a uma esfera muito específica, né? Quer dizer, quando se fala em artista plástico, logo se quer saber em que galeria o cara está, em que galeria a artista está, quem são os marchands, em quais locais expôs, e pela sua vivência e pelo seu trabalho, você está no âmbito dessa arte urbana, dessa arte contemporânea, dessa arte que procura dialogar de uma outra forma com o seu espectador, quer dizer, não só no âmbito daquele Monte Parnaso das artes visuais, mas principalmente trazê-la para o conhecimento amplo, para o dia a dia, não é? Então, eu queria que você contasse para a gente como é que você entrou nas artes visuais e quais são as suas influências nesse sentido para construir a sua poética, que a gente vai esmiuçando ao longo da conversa. Nossa, linda pergunta, obrigado. Me sinto lisonjeado assim, de poder falar um pouco sobre esse processo, né? Antes de mais nada, eu sou o Vander, né? Eu sou conhecido como Tchê. Eu atuo dentro da área das artes visuais há 17 anos. Eu tenho 34 anos, então comecei bem novinho, né? No período da escola ainda estava no ensino médio, quando eu tive os primeiros contatos diretos, né? Assim, além de ser um grande espectador e admirador da arte de rua, arte urbana, eu comecei de fato assim no período da escola, por conta de grêmio estudantil, que também foi o primeiro contato com outros jovens que tinham gostos diferentes, de estilos diferentes, mas que foi o primeiro contato assim, foi dentro de uma escola pública, né? Mas a minha formação profissional assim e até acadêmica é no campo da história, né? Eu me formei em história no ano de 2009 e trabalhei como educador também, professor. Eu dei aula na rede pública do estado de São Paulo durante 5 anos aproximadamente, como professor contratado, né? Que nós chamamos. E foi uma experiência muito importante porque eu consegui desenvolver alguns projetos colocando também as artes visuais em discussão e em pauta dentro da escola pública, né? E até o fato de eu trabalhar com grafite facilitou muito também essa minha linguagem com os jovens e também com adultos, porque eu também dei aula para o EJA, né? Então foi uma experiência muito importante. Essa minha atuação no campo educacional formal, né? E aí, em 2014, eu deixei de dar aulas por questões burocráticas e que estava muito difícil, e a situação estava ficando cada vez mais complicada para pegar aula, cada vez mais distante de onde eu morava, né? Então, isso também é uma problemática. E só que antes disso, eu já estava imerso nas artes, assim, né? Eu fazia esse trabalho formal, mas eu também trabalhava um pouco com grafite, um pouco também com pinturas em tela. Nesse mesmo espaço aqui que eu estou falando com vocês, que vocês estão vendo aqui no fundo algumas telas e alguns trabalhos, que são... Aliás, um belo cenário, só para deixar registrado. Obrigado. E aqui é o meu universo, né? Assim, aqui é o espaço onde eu passo a maior parte do meu tempo. Hoje eu me dedico exclusivamente a trabalhar com as artes visuais e com as artes plásticas, né? Como eu disse, eu faço grafite, mas eu também pinto algumas telas, eu também trabalho um pouco com escultura em madeira, e além disso tudo, eu também continuo atuando enquanto educador, né? Só que hoje, não num formato dentro de uma escola, mas eu continuo fazendo os meus trabalhos com as pesquisas que eu faço, né? Então, eu realizo workshops, eu dou oficinas, e mesmo nesse momento em que estamos vivendo de pandemia, por conta do Covid-19, eu tenho feito muita coisa online, né? Então, isso também me possibilitou a chegar em outros estados, né, com o meu trabalho, então tem gerado uma discussão do que eu faço aqui em outros lugares, que isso eu acho que é uma coisa boa, se a gente for pensar assim, no meio
desse turbilhão de coisas que nós estamos vivendo. Mas também tem um pouco dessa minha aproximação muito forte com a educação, né? Então, a minha trajetória dentro das artes visuais, ela começa há 17 anos atrás, e aí quando eu era novinho mesmo, na escola, mas eu também andava de skate, então, querendo ou não, eu estava em muito contato com a rua, né? Que para mim eu falo que foi um grande aprendizado, e é um grande aprendizado, estar na rua, fazer grafite, vivenciar tudo o que a gente vivencia, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas, assim, de elogios a críticas muito severas, né? Mas a gente vai lidando também com isso tudo e a gente vai correspondendo com o nosso trabalho. Sem dúvida. Então, atualmente, assim, até por conta da pandemia, eu tenho evitado ao máximo de sair para a rua para pintar, mas também quando eu vou, eu tento ir sozinho, procuro os lugares muito mais isolados. Então, eu vou tentando fazer com que o que eu gosto de fazer não se perca nesse tempo, sabe? Então, eu tenho trabalho no ateliê, mas eu ainda continuo fazendo algumas coisas fora dele. Resumidamente, é um pouco isso. Claro, e eu imagino que até por esse momento, como você bem colocou, né, de isolamento, da gente estar um pouco mais solitário para realizar os trabalhos e tal, você tenha justamente esse espírito independente com relação ao seu trabalho, né? Quer dizer, sem vinculações com algum sistema de arte que não aquele próprio que o artista estabelece quando ele resolve viver das artes visuais, né? Que é bem complexo, né? Quer dizer, você podia dizer para a gente, e você destacou uma coisa interessante, que é justamente às vezes, essa incompreensão do outro para com a arte urbana, né? Como é que você vê essa tensão entre um mercado de arte que está inserido dentro de um sistema já estabelecido e esse mercado periférico, né, às vezes marginal, que está vinculado justamente com a arte urbana, com a arte daqueles que querem expressar algo que está para além daquilo que é considerada alta cultura, né? Eu não creio muito nessa questão de alta cultura e baixa cultura, é sempre uma questão do receptor, para quem você está fazendo arte, o que você procura com a sua produção de arte. Como é essa relação, principalmente o grafite, né? Porque eu imagino que o preconceito ainda exista, né? Embora muito menos hoje em relação ao que era há um tempo atrás, mas o grafite, principalmente, ele ainda é visto como um ato de vandalismo e não como uma expressão artística, né? Como que é para você? Como é que você vê essa relação? E acho que é interessante que no início da minha fala eu também não me apresentei por completo. Eu falei da minha pessoa, mas eu não falei aonde eu tô, né? Eu estou na zona leste da cidade de São Paulo, né? Eu estou na região, o bairro em que eu moro é chamado de Ermelino Matarazzo, e é uma região razoavelmente... Conheço porque nasci aí do lado, em São Miguel. Então você sabe, né? Para quem não conhece, a zona leste é um planeta, mas eu moro em um dos bairros desse grande planeta. São Miguel é um bairro do lado, vizinho, né, que faz divisa com Ermelino Matarazzo. Eu nasci em Guarulhos, aqui do ladinho, né, na grande São Paulo, mas desde sempre morei aqui, fui criado aqui e continuo aqui ainda. Então, acho que isso é importante. Segunda coisa é que esse meu espaço que eu estou falando, ele tem um nome, né, que é a Garagem Ateliê. E esse espaço é também, além de um espaço de criação, de produção de arte, também é um espaço de exposição. Não está acontecendo por conta da pandemia, né? Eu tinha, inclusive, no ano passado, em 2019, tinha planejado algumas ações para 2020, mas veio a pandemia, então foi tudo cancelado. E aí a gente postergou isso para um outro momento. Também não quis fazer uma coisa virtual, porque eu acho que perde um pouco da essência, ainda mais para certas regiões da cidade que justamente não tem essas grandes galerias, né? Então, eu nem intitulo a Garagem Ateliê como uma galeria de arte, mas eu a divulgo como um espaço criativo autônomo, né? No sentido de que é um espaço que faz parte da minha casa. Então, por esse viés, eu tenho certo privilégio de eu não precisar pagar um aluguel,
mas é um espaço que eu deixo ele como autônomo, porque ele também acontece por conta de outras pessoas, então não acontece só por uma vontade minha, individual, né? Então, esse espaço, ele caracteriza muito também do que eu penso sobre o mercado, do que eu penso e discuto sobre a cidade, e do que eu penso também sobre esse mercado, principalmente voltado às artes visuais, né? Eu vejo que, assim, foi muito interessante a sua introdução na nossa fala, quando você trouxe essa visão de que as artes visuais parece que é um patamar acima, né? As pessoas são intocáveis. Será que elas existem? Será que são seres humanos? Ou será que uma pessoa mesmo fez essa pintura, essa intervenção? Eu diria que sim, essas pessoas existem, né? E assim, elas tanto existem que elas também têm o seu papel na sociedade, né? E existem aqueles e aquelas que valorizam determinadas artes e acham que outras não são artes, né? São apenas, como você trouxe, especificamente falando sobre o grafite, que é um pedacinho do que se considera como arte urbana, um pedacinho do bolo, como uma arte menos valorizada ou que não tenha que ser valorizada. Mesmo com tanta mudança, né, assim, comerciais de televisão, próprias novelas, filmes, que tenham no plano de fundo o grafite, às vezes, fazendo parte do cenário, mas mesmo assim ainda é vista e tida como uma arte marginal, né? Uhum. Para mim, eu gostaria que continuasse sendo, né, no sentido de que, por ser uma expressão de rua, e está extremamente ligado à rua, tem essa questão também. Nem todo mundo sabe o que acontece na rua, né? Porque, pela questão da individualidade, também estamos muito acostumados a andar dentro de um carro, a sair, entrar dentro de um carro e só descer para ir em outro lugar. Então, essa vivência, essa troca, ela torna-se muito mais popular também com as pessoas que estão ligadas com a rua, assim. E aí, é todo tipo, né? São trabalhadores, são moradores moradores de rua, são os transeuntes, são as pessoas que estão a passeio, estão vindo conhecer a cidade, né? Então, às vezes, o que se faz numa parede, num muro, acaba se aproximando mais dessas pessoas que também estão nesse ambiente, né? E as galerias de arte, que também começaram a surgir algumas, né, uns 10, 15 anos atrás, a surgir muitas galerias que estão comprando o que a gente diria de street art e colocando dentro das galerias, é um pouco desse fetiche também, né? Eu vi um trabalho na rua e eu queria um trabalho daquele na minha casa. E aí também existe uma parcela de pessoas que conseguem adentrar dentro desse mercado e conseguem comercializar os seus trabalhos e viver disso, né? Junto ali com a parceria com a galeria, porque o artista só produz e quem vende é o galerista, são os merchants, né? Uhum. Então tem toda essa questão, assim. Eu vejo que esse período que a gente está vivendo de não circulação pelos espaços e, consequentemente, também a não circulação em galerias, em vernissagens, em aberturas de exposições, tem dificultado para alguns setores, assim como tem reinventado a articulação dessas galerias utilizando a plataforma das grandes mídias para dar continuidade a esse trabalho, a essa produção, né? Eu, particularmente, não sou vinculado a nenhuma galeria, como eu disse, eu sou extremamente autônomo, eu mesmo que vendo os meus trabalhos, eu mesmo que divulgo, eu mesmo que fecho contrato, trabalho, e assim, é o que pinta, é o que produz, é o que negocia, é o que faz a divulgação, é um pouco do que faz tudo. Por quê? Não é porque é um privilégio fazer tudo isso. Não, eu gostaria só de estar pintando e estar muito tranquilo, tendo alguém do meu lado, podendo cuidar disso tudo para mim. Mas eu entendo também que é trabalho, e eu não tenho essa condição de poder também ajudar uma pessoa para fazer isso para mim. Então, aí é uma situação que eu fico, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a renda. E aí, às vezes, quando eu pego alguns trabalhos que são muito grandes, eu chamo algum ajudante, então eu nunca estou sozinho também, né? E diga-se de passagem. Mas essa é a relação que eu tento fazer com o meu universo
com as coisas que eu faço e que eu produzo. Eu sempre tento levar algum amigo, alguma amiga que esteja iniciando. Isso é muito importante, porque eu acho que precisa-se ter espaço para as pessoas que estão iniciando, que às vezes é muito difícil, a porta é sempre fechada. Verdade. E o meu ateliê, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é uma garagem. Então, assim, em tempo não pandêmico, eu produzia de porta aberta. E aí tem uma outra questão também com os clássicos artistas, né? Porque tinha uma época também que os artistas faziam as suas criações e produções e as suas alquimias fechados que ninguém via. Então, eu sou ao contrário, eu faço de porta aberta e eu quero que as pessoas entram, vejam, mexam nas tintas, perguntem as coisas, porque é exatamente para esse público que eu quero fazer o que eu faço, sabe? Essas minhas produções é para esse público. Claro, e você então é um herdeiro da tradição dos impressionistas franceses, que deixaram os ateliês e foram pintar na rua com o cavalete ali, com o traço só marcando o espaço da tela para depois finalizar isso e todo mundo olhando ali, né? E você falou uma coisa interessante, que você prefere, que é a arte urbana, ou seja, o grafite e tal, permaneça mesmo com o seu caráter eu vou usar o termo marginalidade, mas não no mau sentido, quer dizer, que está à margem desse sistema de arte que a gente está conversando, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que tem um processo aí, que você também usou um termo bacana, que é a fetichização. Talvez as artes plásticas seja a manifestação artística que mais suscita o fetiche daquele que coleciona arte, daquele que quer, de alguma forma, ter para si uma obra, né? E se a gente pensar justamente nos impressionistas, aquilo que começou como algo completamente alijado do sistema de arte, né? O nome impressionismo vem de um ataque, né? Quer dizer, os críticos da época falaram, eles estão querendo dar a impressão das coisas aí, são impressionistas. Eles abraçaram esse título, ou seja, somos impressionistas mesmo, mas hoje se tornaram os grandes mestres digamos, da arte colecionável e dos grandes museus e das grandes galerias, autores, pintores como Renoir, como Monet, enfim, que movimentam de fato, né, o mercado de arte, né? Isso você acha que pode acontecer também com o grafite, por exemplo? Existe essa demanda de você ser incumbido de fazer um grafite para um colecionador que, ao mesmo tempo que tem ali uma obra do Van der Tchê, também está atento a Sotheby's e a Christie's para ver se ele compra lá um Banksy, por exemplo, por milhares de libras, enfim. O que você acha disso? Olha, é bem interessante essa questão, porque ela vai de encontro, assim, muito com o que a gente vive no momento, né? Assim, pegando, por exemplo, o movimento dos impressionistas mesmo, eles se tornaram pioneiros no que eles fizeram, fazendo toda uma crítica a essa arte classicista, né? Fechada dentro dos ateliês e tal, mas o reconhecimento como tal veio bem depois, né? E essa valorização que você trouxe, desses leilões, dos valores altíssimos de obras originais desses artistas, não vieram enquanto esses artistas estavam vivos, né? Então, foi preciso um período, um processo de amadurecimento, de entendimento, de críticos de arte, chegar e consolidar e valorizar aquele trabalho como tal. E falando especificamente do grafite, que é uma manifestação que está dentro desse período contemporâneo que a gente está vivendo, e também algumas pessoas falam até do pós-contemporâneo, né, das questões extremamente sólidas, assim, está ali, já não está mais, e deixa de existir porque vai existir outra coisa e tal. Eu penso que, assim, como o grafite é uma atitude de uma pintura de rua, enquanto ela continuar acontecendo na rua, ela vai existir. Agora, artistas que fazem grafite e pegam e fazem suas produções em seus ateliês, em seus trabalhos, em seus espaços, e conseguem colocar isso dentro de galerias, eles estão levando
um trabalho artístico contemporâneo, utilizando-se de ferramentas e de utensílios que uma grafiteira utiliza. Então, é o spray, é a tinta látex, é o rolinho, é o pincel, é a tinta esmalte à base d'água. Ele vai utilizar esses produtos, mas ele vai estar levando para as galerias e para esses colecionadores uma parte, mas não especificamente o grafite, né? Eu ainda penso que o grafite, enquanto conceituação, assim, ela é uma pintura de rua, seja legal, seja autorizada, seja bonitinho, com o responsável sabendo, ou seja ilegal. Tipo, o pessoal chegar, viu um muro, gostou, tira as tintas, começa a pintar, aí o dono, o responsável aparece, e aí você tem as duas opções, ou você conversa para tentar terminar o trabalho, ou o dono também pode chamar a polícia e você pode esperar para ver o que vai acontecer, ou ele vai querer bater em você e você vai querer se proteger. Então, são várias situações... São variantes aí. E só quem está na rua vai conseguir desenrolar, sabe? Então, já aconteceu casos, inclusive comigo, de começar a pintar uma parede sem autorização e o dono chegar e falar, e aí, quem mandou você fazer? Aí eu falei, bom, cara, ninguém pediu para eu fazer, eu vi o muro, eu gostei, eu tive vontade de pintar e comecei a pintar. Aí ele, porque a parede é minha, você tinha que falar comigo. Eu falei, olha, eu até bati palma, e eu fiz tudo isso mesmo, bati palma, chamei, não apareceu ninguém, e eu fui e comecei a pintar. Aí ele falou, olha, você sabe que você está errado, né? Aí eu olhei para ele, aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu falei assim, mas eu posso falar uma coisa para o senhor? Ele falou assim, o quê? Era um senhor, mas era novo, né? Eu falei assim, você acha bonito aquilo ali? E aí eu apontei para ele a construção de um prédio. Aí ele olhou e falou assim, então, mas eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu falei, então, mas ali tinha um parque, né? Foi derrubado árvores. E ninguém reclamou. Aí ele falou assim, nossa, cara, você... Não, agora eu quero que você termine o que você está fazendo. Porque o que você falou me fez refletir. E é exatamente isso. Automaticamente, que ele poderia fazer qualquer coisa, me bater, me espancar, e ainda bem que isso não aconteceu. Mas houve ali um diálogo, no sentido de que eu também não estava querendo passar pano limpo e falar que eu estava certo. Não era essa a questão, né? E, no fim das contas, a gente acabou, ele pegou meu telefone, a gente se tornou amigos, né, no bom sentido, que ele sempre pede para eu ir lá e renovar o trabalho nessa parede dele. E é sempre a conversa olha, você lembra daquele prédio? Agora tem outro do outro lado. Então, ficou essa reflexão, né? Do que o que é fazer certo, do que é fazer errado. E aí que é uma discussão muito ampla também. Claro, sem dúvida. Mas acho que isso é uma coisa que a gente acaba ganhando muito na rua, sabe? Mas nem tudo é flores também. Então, já teve situações que eu tive que deixar material e sair correndo. É isso que eu ia te perguntar na sequência, se já houve essa situação limite de, não, você não vai fazer e acabou. E como é que você lidou com isso? Aqui são muitas histórias, né? Mas pegando um exemplo como esse que aconteceu, eu estava pintando uma parede e aí era um casal e aí eles saíram na janela e falaram que estavam reclamando de um cheiro de tinta. O que você está fazendo aí? Aí eu falei, olha, eu estou fazendo um grafite. Pô, mas era para ter chamado a gente e tal, não sei o quê. Eu falei, mas eu bati palma, ninguém saiu porque a gente estava ocupado e não sei o quê e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu posso continuar o trabalho? Aí falou, pode. Aí eu falei, tudo bem. E eu continuei fazendo o trabalho. Estava eu e mais um amigo. De repente, abriu o portão. E aí, quando abriu o portão, o cara tava com 2 pitbull, assim, sabe? Tipo, ele e a companheira, cada um tava com 2 cachorros extremamente... A gente já tinha ouvido o latido dos cachorros, mas... E aí eles começaram a latir, e aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí ele falou assim, só faz uma coisa, corre. E aí o meu amigo ainda falou, mas você não autorizou, eu não quero saber, corre. E aí, nesse de correr, cara, a gente saiu... sabe, correndo, literalmente deixou todo o material e a gente não voltou, assim, para saber o que tinha acontecido. Assim,
Era recomendável, né? Não foi uma situação muito boa. Mas assim, né? Essa é uma das histórias, mas... Claro. Ainda bem que era o pitbulls, né? Quer dizer, ainda bem. Eu não sei se era ainda bem porque ele não soltou. Mas eu acho que se ele tivesse feito isso, o estrago ia ser muito grande, assim, né? Então... Com certeza. São situações que a gente acaba perpassando. Vida de artista, né? A vida de quem vive da arte, né? E é interessante porque ao longo disso que você falou agora a respeito da especificidade do grafite, por exemplo, dele só existir enquanto está ali no cenário urbano, no contexto urbano, me faz pensar, claro, sobre a própria arte conceitual, né? Já que a gente está falando de movimentos e tal, da própria arte conceitual, que, na verdade, ela só existe no momento em que ela vira uma performance, ou um happening, ou algo do gênero. Do contrário, você só tem o registro escrito de como a performance deve ser, ou se foi registrado em vídeo, né? Tem essa questão do efêmero, porque eu imagino que o grafite, principalmente, ele vai estar lá por um determinado período de tempo, mas depois pode vir, por exemplo, um decreto da prefeitura ou do estado que vai mandar pintar tudo de cinza, né, como fizeram na 23 de maio e tal, né? Então, é interessante essa natureza própria de cada tipo de manifestação, né? E aí, emendando com isso, eu vou te fazer aquela pergunta de $1 milhão, né? Quer dizer, já que a gente está falando dos impressionistas, performance, grafite, quem que você carrega assim como influência para o seu trabalho, como inspiração, aquele que te despertou, aquele artista ou aquela artista que você bateu o olho e falou, não, é isso aqui. Acho que todo mundo que trabalha com arte tem aquele momento do primeiro choque estético, né? Olha e fala assim, putz, eu gostei tanto que é isso aqui que eu quero fazer, né? Para você, quem são os ídolos, digamos assim? As inspirações, né? As musas inspiradoras. Sim, nossa, o papo estava tão bom que você fez essa pergunta, eu não respondi, né? Mas que bom que você retomou ela, senão eu teria passado batida, assim. É porque o assunto sobre essa temática, ela é muito importante, assim, né? Ela é muito ampla e ela tem ganhado alguns espaços. Então, volto a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui, né? E eu falo muito da minha experiência enquanto artista, eu não posso falar enquanto movimento, porque é uma coisa muito mais ampla do que eu, mas eu acho que é um recorte necessário e importante, né? Assim, falar sobre isso. Então, agradecer mais uma vez ao Simpro SP e ao pessoal do Simpro Cultura por esse convite que está sendo muito bacana. E eu estou muito feliz também. Que bom, nós também estamos. Sim. Olha, sobre referências artísticas, assim, a gente vai se moldando com o tempo, né? Eu já tive referências, por exemplo, assim, de amar muito, por exemplo, Salvador Dalí, que foi um artista que trabalha com surrealismo, que não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu produzo, mas eu gostava muito da questão das cores, da ideia, do próprio pensamento surrealista, né? Essa coisa da subjetividade também, dos sonhos e tal. Mas aí vai mudando com o tempo, né? Porque a gente vai se formando também. O artista que não continua estudando, ele fica parado também somente em uma técnica, em um desenho. Então, eu acho que é muito importante a gente ir aprimorando os nossos conhecimentos, o nosso estudo e tal. Tem um artista, assim, conhecido, né, tipo, dentro da história da arte, que é o Wallace Kandinsky, que para mim é a minha grande inspiração, assim. Uma porque era um artista que trabalhava com trabalho abstrato, que é o campo que eu atuo, e aí, uma coisa que eu nem, assim, eu só consigo pintar e produzir escutando música, né? E aí, quando eu tive contato com a biografia desse artista e fui ler alguns trabalhos dele, ele também era um apaixonado pela música clássica, instrumental. E aí, inclusive, ele falava que quando ele fechava os olhos e ele sonhava, as notas musicais apareciam para ele como cores e formas. Então, ele traduzia isso tudo no trabalho dele, né? Então, assim, e aí eu falei, caramba, esse cara tem muita coisa a ver comigo, porque, tipo, a música, para mim, me inspira, me relaxa, me deixa inquieto também quando eu estou pintando e produzindo.
Então, ele, para mim, assim, dentro do panteão, vamos pensar assim, para mim é a grande referência artística. Só que tem uma pessoa que é muito mais próxima de mim e que hoje eu vejo que foi a minha grande inspiração, que é a minha mãe, né? A minha mãe é a minha grande referência, assim, porque a minha mãe, quando eu era mais novinho, tipo, tinha 5, 6 anos, a minha mãe, ela fazia muito trabalho com crochê, muita coisa, sempre fazia muito. E aí o crochê, para quem não sabe, são pontos, né? É uma costura tal, e ela vai criando formas repetidas, né? E a maioria das formas, às vezes, são geométricas. Para chegar num tapete, para chegar ali em alguma coisa que vai servir de algum utensílio decorativo, domiciliar, e por aí vai. E eu sempre reparei muito, e minha mãe diz que eu pedia para ela me ensinar, e ela nunca me ensinou, né? Porque eu achava um máximo, eu quero aprender a fazer, porque como que uma linha cruzando com outra sai um tapete, eu acho aquilo magnífico. E aí, recentemente, dentro das pesquisas que eu faço no meu trabalho, e de estudo também do campo das artes, aí eu conheci o movimento neoconcretista que aconteceu aqui no Brasil. Eu comecei a fazer trabalhos geométricos em grandes escalas, assim, né? E aí eu comecei a reparar que a minha vontade de chegar a uma certa perfeição tinha também um pouco dessa referência que eu tenho da minha mãe, assim. Não que ela fosse tão perfeccionista quanto eu, mas eu vi aquilo e aí eu comecei a fazer isso no meu trabalho. Então, hoje, eu falo para todo mundo que a minha grande inspiração é minha mãe. A grande artista que abriu as portas para a arte. Total, né? Total. E para mim, assim, é uma pessoa que... assim, tudo que eu faço, eu mostro para ela, né? Tipo, minha mãe é viva ainda, tá aqui com a gente e tal. Eu falo, mãe, eu fiz isso daqui e tal. E aí, muitas das coisas que ela vê, ela também remete a esse período. Ela, nossa, eu lembro que você ficava querendo que eu colocasse outra cor de linha, né? Porque ela fazia sempre com uma cor só, quando ela fazia o crochê. E eu falava, você queria fazer a intervenção. Só que não deu. Mas ainda eu tenho muita vontade de aprender a fazer crochê. Trabalhar com essa parte. Porque é a minha grande referência, com certeza, sim. Demais, que ótimo. Então, dito isso, vamos conhecer seu ateliê. Mostra pra gente. Vamos lá. A gente já está caminhando para o finalzinho aqui, infelizmente, quer dizer, o tempo urge, né? Quer dizer, quando a conversa está fluindo, sempre passa mais rápido. Mas há tempo ainda para a gente ver seu ateliê, por favor. Maravilha. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou, como eu falei, né? Eu vou estar utilizando aqui o notebook. E aí eu vou tentar fazer um 360 graus, assim, para que todo mundo consiga ver aí de forma tranquila. Joia. Tá certo? Vamos lá, vou levantar aqui. Aqui dá para ver uma parte dele já, mas que aqui são trabalhos, né? Aqui tem um pouco dos trabalhos que eu faço com pintura em tela. Vou sair um pouquinho aqui. Né? Então, essas formas geométricas é um pouco desse estudo que eu falei do neoconcreto. Aí, a linha abstrata, tem um trabalho ali que eu vou mostrar, mas as madeiras, esculturas também, traz um pouco dessa linguagem que eu estou falando sobre linhas e traços. Ali em cima, ó, esse trabalho aqui é feito em madeira, e ali está um pouco dessa linha um pouco abstrata, né? Que eu trato com linhas, com formas, com coisas retas. Aqui tem uma tela. E aí aqui, gente, ateliê de artista é sempre uma bagunça, né? Eu vou só mostrar as partes bonitas. Para que... Aqui, ó, é uma outra linha de trabalho. Ali, boa. Aqui, os painéis brancos são grafismos, né, dos povos originários, que também eu pesquiso bastante, é uma base de pesquisa que eu tenho no meu trabalho. Eu utilizo muito a cerâmica marajoara, que é lá do norte do Pará, da ilha do Marajó. Tive a oportunidade de conhecer a ilha, conhecer um pouco da arte, da cultura feita em cerâmica, e aí eu comecei a trazer esse tipo de trabalho para os trabalhos em tela, para as coisas que eu faço aqui no meu ateliê. Esse aqui é um outro trabalho que está finalizado também. Esse daqui é um painel, sempre em formas geométricas, né? E uma composição entrando dentro da outra. Aí aqui tem um pouquinho mais de outros trabalhos.
Uhum. Aí aqui é a porta que eu falei para vocês, pintada também. Aí aqui é a mesa, né? Então a mesa também é sempre aquela bagunça, então tem tinta, tem verniz, tem borracha, tem tinta spray, que é um material que eu uso bastante nos trabalhos. Mas eu, assim, em tela eu utilizo mais tinta acrílica, né? Que são esses copinhos aqui coloridos, são todos tintas acrílicas. Sim. E aqui é o universo que eu fico, né? Que passo a maior parte do meu tempo criando, produzindo, estudando. Também tem uma mini biblioteca ali que eu utilizo bastante, né? Para leitura, para empréstimo de livros também. Então, essa é a garagem ateliê, essa é uma parte do meu universo. E quando todo mundo estiver vacinado e vacinada, a gente vai fazer um evento aqui, aí eu espero que as pessoas possam vir aqui também, e vai ser um grande prazer, assim, receber vocês aqui. Eu particularmente irei, porque achei o seu trabalho maravilhoso. Afinal de contas, cruzando Kandinsky com o crochê da mãe, é óbvio que o trabalho seria sólido, né? Quer dizer, sim, aquela coisa da instituição arte, mais a influência daquilo que se aprende em casa, ali com os genitores, desde de criança, né? Tomando contato. Muito bem. Antes da gente se despedir, eu vou pedir para você fazer o jabá, então, né? Quem quiser adquirir um trabalho, quem quiser depois conhecer mais sobre a sua obra, fala como é que nós encontramos você. Tá. Olha, antes de eu vender o meu jabá, eu queria mais uma vez agradecer, assim, a você, Doni, pelas ótimas perguntas. Eu fiquei muito à vontade, né? Que então, bom. Isso facilita muito também, porque a gente consegue trazer questões complexas de uma forma um pouco mais fácil de entendimento para as pessoas. Então, isso é muito interessante. Ser acessível a todos, né? Exatamente. Então, muito obrigado, assim, pelas perguntas e por essa entrevista também, que foi, para mim, um prazer em ceder. Agradecer também a Adriana por estar fazendo aí a comunicação em Libras, extremamente importante, né? E eu esqueci também de fazer a minha descrição. Então, eu sou o Vander, eu uso óculos, eu tenho cabelo grande, eu sou barbudo, porque pensar em inclusão é pensar em todas e em todos, né? Por que não? Sim. Então, acho que é importante também falar sobre isso. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu utilizo muitas redes sociais. Por enquanto, eu ainda não tenho um site, mas é um projeto que eu estou aí para desenvolver também. Mas eu utilizo muito a rede social do Instagram para fazer a publicação dos meus trabalhos. Então, quem quiser me seguir é @x de xícara, C de casa, H de honesto e E de escola e depois X de novo. Então, é XTX. Aí lá tem todos os meus trabalhos, assim, praticamente tudo que eu faço, que eu produzo, eu publico lá. Para quem quiser meu contato de e-mail também, para fazer, né, ter a cartela do meu portfólio, dos meus trabalhos, é vanderche87, que é o ano que eu nasci, @gmail.com. E, mais uma vez, agradecer, assim, eu espero que todo mundo que vá assistir a esse meu depoimento, né, curta, comente, manda depois sugestões, acho que são super bem-vindas, assim. Eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho para pessoas que tenho certeza que vai reverberar em algum momento, né? E dizer que a arte, hoje eu vivo de arte, porque viver de arte faz parte da minha vida, né? Eu não consigo me ver mais fazendo outra coisa a não ser isso. E assim, como toda escolha que a gente faz, ela também tem um custo, ela também tem uma dedicação, e o que eu costumo dizer para as pessoas é que não existe o certo ou o errado quando se faz arte visual, desenho e pintura. O que tem que existir é a vontade de fazer. Então, enquanto estiver existindo a vontade de fazer, faça o que vocês quiserem, né? Ser livre é a melhor forma da gente estar bem com a gente mesmo. Então, esse é o recadinho que eu gostaria de deixar para todas, para todos e para todos aí.
Wander Tchê, olha só, muito obrigado mesmo aí pela nossa conversa. Assim como eu falei no vídeo em que gravamos com a Fernanda, eu também fiz o dever de casa e olhei a página do Wander lá no Instagram, tá muito bonito, trabalhos maravilhosos, um pouco desses trabalhos que ele mostrou para a gente estão lá, então também recomendo, já estou seguindo, né? E tenho certeza que, fim da pandemia, todo mundo vacinado, esse ateliê aberto vai ser de grande valia àqueles que já estão na arte, àqueles que querem começar na arte, né? Sem medo, né? Se jogar mesmo no universo artístico. Muito obrigado, Adriana, como sempre, nos dando um excelente suporte aqui ao pessoal que está aí na técnica, o Ronaldo, todo o pessoal do Simpro SP. E nós voltamos com outros vídeos aqui no canal, obedecendo às temáticas que vamos elegendo mês a mês, né, para poder contemplar, como eu disse, esse espaço de troca que é o Simpro SP Cultura, um espaço democrático e inclusivo acima de tudo. Então, quem está vendo este vídeo pelo YouTube, já assina o canal, né, se não tiver assinado, dá lá, assina o badalo também para receber as notificações, dá o joinha e deixa comentários aí, fala pra gente o que você achou da conversa, quais são os artistas que vocês gostam, as artistas que vocês acompanham, e deixem a sua opinião também sobre esse grande artista que o Wander é. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.